Um encontro com Destino na Lativéria força Steve a confrontar a dura realidade do novo mundo em que ele despertou. Enquanto isso, David Colton e o Comando Selvagem se infiltram na fortaleza de Destino para resgatar os reféns, mas acabam descobrindo a verdade sombria por trás da sua ascensão ao poder. Fala galera, hoje é dia de conferir a terceira edição da nova revista mensal do Capitão América, lançada em setembro de 2025. Em um novo flashback da ocupação americana no Iraque, o novo Capitão América, David Colton, faz o reconhecimento de uma área. Enquanto a equipe reclama do cansaço, David se perde em pensamentos, já não se lembrando mais de casa. Ele parou de escrever para a mãe, que parecia se comunicar com um filho que ele nem mesmo reconhecia. De repente, ele vê um garoto com uma camisa de time de futebol correndo, e isso chama sua atenção. Mas no mesmo instante, um carro em alta velocidade avança diretamente na direção deles. David, percebendo o perigo, começa a atirar e gritar para sua equipe se proteger. Não há tempo para escapar. O veículo se aproxima e explode, atingindo a todos. Então, somos puxados de volta ao presente, com o Capitão América, Steve Rogers e Destino. O ditador saúda Steve, chamando-o de milagre moderno da ciência. Destino explica que é um estudante de história e que a luta de Steve contra os nazistas foi uma inspiração para ele na juventude, já que a figura do herói se tornou um símbolo para o seu povo. Steve então percebe que precisa ganhar tempo para que o Comando Selvagem encontre os reféns e o confronta, chamando-o de assassino e ditador. Ele questiona o que o torna diferente de Hitler. Destino responde que Hitler foi eleito, enquanto ele tomou o poder para salvar seu povo, afirmando ter mais em comum com o jovem líder da resistência, Marius Wolff, do que com o Führer. Ao que Marius rapidamente retruca que não é nada parecido com o ditador. Destino então se dirige a Marius, dizendo que ele o despreza no trono e faria qualquer coisa para tomar seu lugar. O vilão conclui que não são tão diferentes, com a única distinção sendo que o rapaz busca poder, enquanto Destino é o próprio poder. Steve volta à missão, exigindo que Destino liberte os reféns, ou então enfrentará a força total do exército americano. Destino lamenta que Steve acredite nessas palavras, mas o admira por ainda brilhar, mesmo com uma estrela sombria no peito. O ditador dá ordem para libertarem os americanos e, enquanto isso, se dirige a Steve. Ele diz que lhe mostrará como um verdadeiro país com moral funciona. Enquanto isso, do lado de fora da embaixada, o Comando Selvagem de David chega e desarma rapidamente os soldados. Mas a missão parece estranhamente fácil. Tão fácil que algo parece muito errado. Para piorar, David começa a ter uma alucinação com o garoto da camisa de futebol no meio da missão. A equipe arromba as portas da embaixada e encontram os homens de Destino assassinando os reféns e colocando os corpos em sacos. O Comando Selvagem ataca e derruba os soldados, mas deixa um deles vivo para que David possa exigir uma resposta. Ele pergunta onde estão os outros 2 reféns, já que só encontra 10 corpos no local. Somos levados novamente ao flashback no Iraque. Os ouvidos de David zumbem, como se tivessem decidido fazer barulho por conta própria, para que ele não pudesse ouvir o choro e os gritos. A única coisa em que consegue pensar é em se mover e ajudar quem ainda está vivo. Ele se lembra da mãe, esperando uma carta que ele não tem mais coragem de escrever. Mas, em um instante, ele vê um de seus soldados mirando e atirando no garoto que estava fugindo. O capitão não consegue impedir o tiro a tempo, e o soldado atinge o garoto indefeso. Aquele é o mesmo garoto que ele tem visto em suas alucinações. Voltamos ao presente, com Destino e Steve Rogers. O ditador guia o herói pela cidade, mostrando como as pessoas vivem sob seu governo. Ele apresenta uma lojista, Milda, que o agradece por finalmente ter paz, já que o crime foi erradicado e ninguém mais ousa roubar sua barraca. Marius Wolff, o líder da resistência, contesta a fala da mulher,
dizendo que quem tenta roubar, morre. Para ele, o povo vive aterrorizado sob um punho de ferro e sem liberdade. O Capitão América então intervém, afirmando que a liberdade em troca de segurança e prosperidade é um preço alto demais para ser pago. Destino, por sua vez, considera as ideias de Steve banais, mas mesmo assim o respeita. O ditador fala sobre como a Latvéria lutou ao lado dos aliados nas 2 guerras mundiais e que, assim como Steve, eles se levantaram para combater o mal. Destino afirma que, apesar de seus sistemas de governo serem diferentes, o coração de ambos é o mesmo. Eles lutam como homens quando o mal mostra sua face. Destino continua a se comparar a Steve, dizendo que eles lutam como homens e também como símbolos. O ditador, então, mostra a Steve os símbolos da Latvéria. O herói fica chocado ao ver que são as próprias imagens dele e do Bucky. Steve se pega pensando em seu amigo, questionando se ele o mataria e o impediria de espalhar a loucura pela Europa. O capitão pensa que talvez fosse Bucky quem deveria ter acordado naquele novo mundo. Destino, então, revela ter um certo carinho pela América, um país que tem potencial e que, de vez em quando, o manifesta. Ele diz a Steve que ele se manifestou, salvou o mundo e conquistou um lugar na história da Latvéria. O ditador conclui dizendo que seu povo se lembra do que a América um dia foi, pois Steve acordou para um novo mundo. Ele continua dizendo que agora os Estados Unidos usam as palavras que Steve tornou perfeitas no passado para encobrir suas atrocidades e que a América se tornou a inimiga do mundo. Steve se questiona se ele está certo e se é um tolo por obedecer. O Capitão América responde a Destino, dizendo que, mesmo sendo um homem fora de seu tempo, ele ainda conhece as pessoas e sabe que existem as boas e as más, e que Destino é um dos maus. Nesse momento, o Capitão David entra em contato com Steve pelo comunicador, dizendo que os reféns estão mortos. Apenas a esposa e o filho do embaixador ainda estão vivos. Destino percebe a comunicação e questiona se a mente de Steve está em outro lugar, com seus amigos na embaixada. Em resposta à provocação, Steve atinge Destino com seu escudo. O ditador, no entanto, permanece inabalável. Ele revela que tudo fazia parte de seu plano e que sabia da presença dos americanos e dos rebeldes o tempo todo. Aquele autômato que ajudava Marius era um Destinobô que espionava o grupo há semanas. Agora, o tempo de espionagem havia acabado, e era o momento de reunir todos para uma execução pública. Destino então ordena ao Destinobô 7 para entreter Steve, mas não o matar, pois ele quer enviá-lo de volta para seus líderes quebrado, mas vivo. Em desespero, Steve tenta se comunicar com David, alertando que Destino sabe de tudo e que está indo atrás dos rebeldes. Mas David não responde. Steve percebe que foi enganado. Ele pensou que estava ganhando tempo, mas era Destino quem estava ganhando tempo, reunindo suas tropas para matar seus inimigos. O capitão se vê como uma relíquia, um soldado que ainda não entende a guerra em que se meteu. O Destinobô o ataca, dizendo que não tem permissão para matá-lo, mas que suas cicatrizes assombrariam seu povo, servindo de aviso da soberania da Latvéria. Mas de repente, Steve se lembra do Senhor Fantástico, Reed Richards, um homem à frente de seu tempo, que entende Destino e suas criações. O herói então percebe a fraqueza do robô e enfia uma faca diretamente em seu pescoço. Ao desativar o Destinobô, o capitão pensa em seu próximo passo, mas mesmo com a cabeça decapitada pelo escudo, o robô fala. Destinobô 7 desativado. Ativar autodestruição. Em segundos, acontece uma grande explosão. E somos levados de volta ao flashback de David no Iraque. O soldado que atirou na criança diz a ele que a mãe do garoto estava morta e que não se importava, pois era uma questão de nós ou eles. O soldado então afirma que a criança quis brincar de gente grande e foi eliminada. Nesse momento, os olhos de David se enchem de lágrimas. Cheio de raiva, ele acerta o soldado com força total com seu escudo, enquanto sussurra para si mesmo: "Mãe, sinto muito."
Nesse momento, voltamos ao presente. Steve afirma que não é a dor física que consegue suportar, mas a dor de estar naquele mundo sem Bucky. O capitão tem a sensação de que algo não está certo, e mesmo sem confiar em destino, ele percebe que há algo que não consegue ver. Ele se sente um soldado que voltou à base, vestido com uma bandeira mais fria e escura. Steve diz para si mesmo que, se o novo mundo é escuridão, ele não se curvará a ele, pois não pode. Ele conclui que, por mais que não queira, destino está certo sobre algo. Enquanto isso, a página mostra David em desespero por ter tirado a vida de seu próprio soldado. A cena se encerra com Steve, coberto de escombros, afirmando para si mesmo que ele tem que ser a luz. E aí, pessoal, o que acharam do vídeo de hoje? A história nos mostra que David matou um soldado americano, com outros militares presentes. Mesmo assim, ele não teve consequências? Como você acha que a história foi encoberta? O governo americano sabia e ainda assim o fez Capitão América? Deixe sua teoria nos comentários. Por enquanto é isso. Não esqueçam de apoiar o canal com seu like, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Valeu e até o próximo vídeo!